Your Holiness, colleagues and friends, Namaste, Tashi Dele. Sua Santidade, bom dia. A pediatrician and the group medical director of the Apollo Hospitals Group and Eu, the president eu of the estou Global falando Association of Physicians of Indian origin, em, GAPIO. em nome Quote His da Holiness, Associação happiness is not do something Apollo man-made. Hospital. It comes from your own actions. De acordo com If you want others to be happy, practice compassion. a felicidade não é uma coisa já feita. Se você quiser fazer, se você quiser ser feliz, pratique a compaixão. Só através da compaixão nós podemos trazer felicidade para todos e para nós mesmos. The pressure to keep ourselves updated with more than 165 scientific papers a day is intense. A epidemia, a pandemia é uma coisa muito séria que aconteceu a todos nós em volta ao mundo. Para curar nós mesmos, precisa sabedoria hoje em dia. E para ajudar a enfrentar essa pandemia, nós precisamos mais compaixão do que antes. HAPI in the US, BAPIO in the UK, CAPI and SINS in Canada, IMJA in Australia, and GAPIO have launched the Global Indian Physician. Nós temos essa associação de GAPIO em vários países do mundo, e essa colaboração entre todas essa associação, isso trouxe muitos médicos junto para combater essa pandemia, e nós estamos muito agradecidos por receber a sua bênção. Thank you. Namaste. Good morning, His Holiness. Bom dia, Sua Santidade. Eu sou o Dr. Akshana, eu sou professor e editor. Published at PGI Chandigarh. Sou médico de Chandigarh. And the India Yoga Association Chandigarh. I welcome you to join our efforts. Em nome de nossos colegas de Chandigarh. The evidence-based integrative approach in healthcare, so that the mental and the spiritual angle of healthcare providers, to which Dr. Anupam alluded to right now, who are under stress, as well as the patients, are catered to by the mental and the spiritual healing also, as is also brought out by the WHO document for holistic or the One Health program, as well as the Indian ancient text Ayurveda, speaking about the patient, the attendant, the disease, and the aushadhi or the drug. We have been carrying out continuous educational series at our Facebook, bringing all the disciplines of molecular Nós biology, estamos fazendo muitas pesquisas and trying to engage people e in estamos tentando engajar as pessoas, pessoas para analisar, e nós estamos tentando entender as pessoas de yoga e assim por diante, em como prosseguir essas análises, que essas análises se tornem um movimento integrative health agenda e possa ser integrado na providers as well as the patients. We also feel, His Holiness, that Nós também sentimos que Sua Santidade, not be complete until que a compaixão não pode ser completa se nós não podemos integrar essa yoga, meditação no campo médico. and the evidence-based aspects. So I'm joined today, His Holiness, by a global expert group from public health, molecular biology. Eu me juntei a esse grupo com todas as pessoas que psicologistas, neurocientistas e expertos em Ayurvédica, todos esses colegas de várias partes do mundo, da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil, Nova Zelândia. Also with us to have a dialogue with you. E estamos juntos para ter um diálogo com o Senhor e saber o valor da compaixão
e como a compaixão pode nos prover uma evidência Integrative health in all the hospitals that have physicians, which have Ayurveda acharyas, professors of yoga, and people who teach meditation and do meditation. And therefore, we look at this dialogue with you, His Holiness. Nós as a estamos biological link esperamos esse diálogo com o Senhor como um link biológico em nosso estilo de vida e nossa saúde. come out Nós and to put out this data to everybody in the public for healthcare. I'm joined today also with my distinguished colleagues, Elisa estamos aqui todos unidos para ter esse diálogo com o Senhor em vários outros de outros países, dos Estados Unidos, Singapura, Sri Lanka, do Sri Lanka, from Anita Jain from the British Medical Journal, e other colleagues in the other screen, do Jornal Britânico, colleagues from All India Institute, New Delhi, e tem os colegas de Nova Delhi e de Bangalore. Dr. Harpreet, Dr. Bala from Harvard, and all of them have come together to have a dialogue in order to come out with a research program which is global, Porque nós queremos help of all the patients out there. I would like to welcome you to this dialogue. Nós gostaria de convidar o senhor para se juntar a nós com esse diálogo, como o que o senhor tem, o que o senhor tem de dizer compaixão Which have to be calmed down. da sua sabedoria. Healthcare, research, or any activity. Welcome, His Holiness. Thank you. Muito obrigada, Sua Santidade. 다 가래. 가래. Indeed, I feel great honor Na verdade, eu sou muito honrado discussing with scholars. em discutir, ter argumentos, discussão com os com estudiosos. E com esse tipo de discussão, eu também aprendo muitas coisas. One Tibetan, scholar, I think at least a few centuries ago, Grande grande erudito tibetano, estudioso tibetano, mais ou menos 100 anos atrás, e ele falou que até quando nós não alcançamos o estado búdico, nós sempre somos estudantes, sempre estudando. E eu acredito nisso. E sobre a saúde, this body, esse próprio the body element, esses and then we elementos corpóreos, emotional dentro desses, dentre esses tem os elementos mental. naturally related with A nossa saúde naturalmente é relacionada à nossa mente e às nossas emoções. and physical sort of E também às nossas condições físicas. level. So mental level, A nível mental, como você mencionou, compassion, a compaixão, altruism, o altruísmo, that brings inner peace. tudo isso nos traz uma paz mental, uma força That interior. brings peace of mind. E tudo isso nos traz uma paz mental. Even you see some trouble or some people criticize, Mesmo que tenha algumas pessoas que te critiquem, que vocês tenham alguns problemas que nos acontecem, tudo isso devemos considerar esses como nossos professores e devemos sentir-nos gratitude e não reagir com raiva para com esses problemas e com essas pessoas. also the countermeasure for A compaixão é um antídoto a nossas ansiedades e a nossa raiva. yoga. A nível físico, For example, eu acho que a yoga é muito útil breathing control.
Por exemplo, a nível do pranayama, o controle da respiração. So that, so your sort of heart beating naturally. Então, com essa pranayama, as batidas do corações que, quando é acelerado, diminuem. Simple practice I usually do. Essa prática simples de respiração eu sempre faço. Eu sempre respiro por uma narina, retenho, por todos esses minutos que ele está fazendo. E exalo pela outra narina. Like that. Oh, when you gain more experience, then you see the breathing take, remain, and out. Ele está repetindo que inspira, retém e exala. E através das experiências dessa prática, o período de reter, manter a respiração no diafragma aumenta cada vez mais. E isso é o controle da respiração. E eu sou muito... Eu tenho certeza que para todas aquelas pessoas que têm o coração acelerado, isso ajuda muito. Isso ajudará muito. E mesmo que essa ideia tenha vindo da tradição indiana, dos textos religiosos, mesmo que isso venha da tradição indiana e venha de dharmas de textos religiosos, mas nós devemos considerar isso como um tema acadêmico, mas não uma prática para alcançar o nirvana e uma boa vida na vida próxima. E não para isso, mas simplesmente para construir, para termos um corpo saudável. E isso também é muito útil para reduzir a ansiedade. Nas últimas décadas, eu tenho discutido seriamente com os cientistas. A maioria desses cientistas são ocidentais. A cultura ocidental herdou essa cultura, essa formação materialística e a educação materialista. Então, para eles, a tradição indiana experiencial, principalmente relacionadamente, eles apreciam muito eles apreciam muito isto. A ciência moderna, até recentemente, ou quer dizer, até na parte última do século passado, eles não tinham conhecimento das emoções internas do mundo da mente. Mas, ultimamente, eles estão desenvolvendo um interesse para isso. E isso é a minha experiência. Esses cientistas ocidentais modernos, eles estão tendo uma compreensão que a ciência moderna, orientada ao mundo materialístico, não é muito útil para o mundo atual. Eu sempre menciono a ciência, a higiene da mente. O mundo inteiro presta mais atenção na higiene do corpo físico,
Mas a higiene da mente é é algo novo. Emotion, too much sorrow, disturb in mental level. As perturbações a nível mental, For healthy body, worry. Controlar as perturbações emoções mentais muito útil para um corpo, para a saúde do corpo. Se você tem uma mente cheia de ânsias, então isso provoca plus hygiene of emotion must go together. doenças no coração, como AVC e assim por diante. Então, é muito importante ter um controle das emoções negativas mentais. E você mencionou sobre yoga, e isso é muito importante. Field of knowledge, no limitation. Eu acho que o campo do conhecimento não tem um limite, principalmente com as máquinas modernas, científicas, aos conhecimentos. O nosso conhecimento pode crescer ilimitadamente. Eu acho que a ciência moderna deve ser combinada com os conhecimentos seculares, e isso é muito útil, muito benéfico para todos. Then, in practical level, E a nível prático, today's world, no mundo atual, todas as pessoas querem uma vida pacífica, feliz. but actually Mas many problems o que acontece é que muitos dos problemas, essencialmente, criados por nós, seres humanos. Nós, seres humanos, criamos muitos problemas. which we are facing E todos os problemas que nós estamos enfrentando são nossas próprias criações. E por isso que nós também somos responsáveis para reduzir esses problemas, desde que eles foram criados por nós. So now, I feel important is education, Eu acho que a coisa mais importante é modern education. a educação. Concentrar na educação. A maioria da educação moderna provém do mundo ocidental. E eles acreditam muito que Training a paz mental vem de uma bênção que provém de Deus. Mas sem prestar muita atenção na saúde mental, na educação mental. Então, nesse país da Índia, a Karuna já foi desenvolvido, o conceito de Ahimsa e Karuna já foi desenvolvido na Índia há mais de 3.000 anos. Isso acontece através da prática da Shamatha e da Vipassana. E todos esses conceitos e essas práticas já existiam na Índia há mais de 3.000 anos. the mental peace, E sobre a paz mental, 1,000-year-old India's tradition, I think very, very useful. eu acho que todas essas tradições, os conceitos milenares, é muito útil para Dealing with emotion, it's very, para lidar com as emoções negativas mentais. I always say, expressing Eu sempre expresso que no século XX, Mahatma Gandhi, 1,000-year-old ahimsa, esse- non-violence. ele praticou esse conceito de ahimsa, que já existe na Índia há mais de 1.000 anos. E ele implementou isso na parte política. E não só isso, mas ele mostrou também ao mundo todo South Africa, a não violência. in Europe, in America,
E muitas pessoas na América, na África, são muito atraídos por essa luta sem fim da não violência promovida por Mahatma Gandhi. E muitas dessas pessoas seguem Nelson Mandela, esse Mahatma Gandhi, a não violência promovida por Mahatma Gandhi. E também Nelson Mandela e Martin Luther King. E todos eles foram impressionados e seguem os conceitos da não violência de Mahatma Gandhi. India's knowledge about E chegou o tempo que o conhecimento indiano é muito importante em como construir um mundo pacífico através da compaixão. E não considerando isso como uma prática religiosa, academic. mas como um tema acadêmico. So, training Um treinamento acadêmico, como criar uma paz mental. Deve ser considerado como um tema acadêmico e não como um tema religioso. sometimes I also have little sort of critical view. Muitas vezes eu tenho uma visão crítica Mahatma Gandhi ji sobre about India's education. a luta livre de Mahatma Gandhi. Mas eu acho que ele deveria ter prestado mais atenção na educação, o Mahatma Gandhi também naquele tempo, porque o sistema moderno existente na Índia foi introduzido pelos britânicos no tempo da colonização. Should pay more E para claro, para a luta para a liberdade, ele deveria ter prestado atenção na educação e implementar também a educação secular existente na Índia, porque education. como isso foi negligenciado no passado, isso deve ser implementado, essas éticas seculares existentes na Índia devem ser implementado na educação moderna da Índia. Many parts of the world, I think really respect India. Eu acho que em muitas partes do mundo respeita a Índia pela sua cultura. Firstly, in order to show world E a fim de mostrar aos indianos, mostrar ao mundo education, uma forma completa da educação, physical hygiene, incluindo a higiene física e mental, education. isso deve ser implementado primeiramente na Índia e para mostrar como isso é benéfico, a fim de mostrar como isso é benéfico para todo mundo. Um físico indiano, That's something new. ele 500 years ago, already developed the concept of Raja Ramana me falou que a física quântica no Ocidente é algo novo, mas existe evidências que ela já existe aqui na Índia há mais de 2000 anos. E essas evidências podem ser encontradas. great scholars. E ele recitou umas sentenças dos mestres indianos, grandes mestres indianos, como o Nagarjuna, como mestre Nagarjuna. Buddha's time, I think his language more Pali language. Eu acho que no tempo de Índia, a língua indiana que existia mais era a língua Pali. E gradualmente foi desenvolvida a tradição de Nalanda. I heard E isso que eu escutei. Buddhist philosophy. Então, como isso foi desenvolvido gradualmente, eles prestaram atenção, mais atenção na lógica. E muitos mestres de Nalanda, eles
usaram a linguagem budista também, mas focada na investigação. Buda mesmo, ele expressou, monges, meus seguidores, monges eruditos e monjas, assim como vocês não devem aceitar meus ensinamentos somente através pela fé em mim, mas através da investigação, examinar as minhas palavras. Então, a tradição de Nalanda é baseada completamente focada na investigação da filosofia budista. Extremely investigate about Buddha's philosophy. Esses mestres de Nalanda investigou extremamente os ditos de Buda. E quando eles encontram alguma contradição com os ensinamentos de Buda, eles investigam. E eles diziam que eles têm o dever de rejeitar as próprias palavras de Buda quando essas foram investigadas propriamente. Então, entre a tradição Pali e a tradição sânscrita, a tradição sânscrita sempre usa lógica para investigação e não acreditar através da fé. E nas últimas décadas, como eu mencionei, nas últimas décadas eu tive sérias discussões com os cientistas ocidentais, principalmente. Desde que nossa tradição budista, de Nalanda principalmente, usa a investigação e não acreditar só através da fé. Now health, as I already mentioned, the peace of mind. Como eu já mencionei sobre a saúde, como eu mencionei antes, a paz mental deve fazer parte de um trabalho médico. Obviously. Deve ser implementada no campo médico. Principalmente os doutores e as enfermeiras devem implementar isso. Por exemplo, deve ser implementada pelos médicos e os doutores e as enfermeiras. Eu mesmo tive a experiência quando eu fui fazer um check-up médico e quando esses médicos e as enfermeiras me mostram um sorriso para mim, eu sinto muito mais confortável. E em 54, eu visitei, em 1954, eu visitei a China e um doutor muito bom, todas as vezes que eu tinha algum problema, ele era muito cuidadoso comigo, mas ele nunca sorria, tinha um rosto muito sério. Então, eu acho que os doutores e as enfermeiras com um rosto afável para com os pacientes, eu acho que os pacientes se sentiriam muito mais confortáveis. Muitas vezes os doutores, como os modernos equipamentos, eles mesmo com o rosto muito sério, eu mesmo penso, eles estão fazendo algum experimento com o meu corpo. Então, os médicos e as médicas, enfermeiras, devem mostrar uma face mais compassiva, mais afável para com os pacientes. E eu acho que seria muito mais benéfico para os pacientes. Muito obrigada, Sua Santidade, por suas palavras inspiradoras e como o Senhor estivesse nos empurrando para a pesquisa em como... We have three questions from our organization, Yoga Scholars.
Three Nós, global physicians. So I will start with the first three. nós temos 3 Before I ask perguntas. my question, I would allow me to acknowledge the contribution of Dr. Elisa Apple, the Eu gostaria de agradecer o Dr. Elizabeth Brackman, dos Estados Unidos, Arogya Bharati, fighting for prevention of disease in India. The first question, His Holiness, is from our distinguished guest speaker, Dr. Elizabeth Blackburn. A primeira pergunta é da doutora Elizabeth, e ela é um prêmio Nobel. Ela cresceu na Austrália, estudou na Universidade de Cambridge e se mudou para os Estados Unidos. The telomere and the telomerases. These are the DNA fragments on the chromosomes which determine health and disease. So a lot of research and after the discovery of telomerase is trying to investigate whether chronic stress Ela, can have any implication ela on telomerase, está which are known to be determinants of lifespan or longevity. And the question is open whether compassion can A pergunta seria or change the structure or the se a activity. compaixão poderia She represents the biological community, podia ajudar a providing a framework curar uma doença chamada, eu acho que é telomerismo. People like you, on the other hand, can bring out the benefits of biology for the good of patients and the physicians. I welcome Dr. Elizabeth Blackburn to please ask her question. Thank you. Hello. Muito obrigada, Sua Santidade. Minha pergunta é inspirada pela minha pesquisa. Mountain Menla, the Tibet House retreat in New York State, and there several scientists had a meeting on longevity with you. Eu tive um encontro com o senhor alguns anos atrás e muitos cientistas fizeram perguntas sobre a longevidade. Studies that I had been involved in E quando eu expliquei para o senhor sobre os estudos científicos que eu estou fazendo, sobre o telomismo, o senhor me perguntou in people who have given up hope. o que acontece quando as pessoas abandonaram as esperanças de vida. Scientific research that E eu aprendi muito experience serious no campo científico, indeed have shorter telomeres, and that means they have premature body aging. In fact, it's this type of aging of their immune systems that can make them more vulnerable to viral infections, for example. And today we talked about the many troubles in the world, and this. E hoje em dia nós falamos de muitos problemas no mundo. I'd like to ask you, E eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor nos aconselharia someone who has para que possamos ajudar aqueles que perderam a esperança ou o interesse na vida. Como nós podemos os ajudar de maneira da melhor maneira? Eu acho que uma visão limitada e muito desejo, muita expectativa, Then there is much possibility give up. isso tem muito esse é os pontos maiores que podem fazer a pessoa perderem as esperanças. Aqui, o cérebro humano tem a capacidade de olhar para todas as coisas de uma maneira holística. Por exemplo, agora toda a galáxia teve um início. Esse momento existe, mas chegará um ponto que toda a galáxia desaparecerá. Human being, certainly there is beginning
Claro que para os seres humanos também tem um início, permanece e desaparece. É a natureza das coisas. E na nossa durante a durada da nossa vida, os problemas são parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa inteligência e, basicamente, nós temos a habilidade de pensar e encontrar maneiras de como eliminar os problemas. Se pensarmos em uma perspectiva mais ampla e um pensamento mais holístico, se nós desenvolvemos uma maneira de pensar mais holística e mais ampla, esses problemas também desaparecerão. Mas se nós pensamos pegamos os problemas, pensamos nos problemas com uma maneira limitada, quando nós enfrentarmos os problemas, nós nos sentiremos inúteis. Mas se pensarmos em uma maneira mais, termos uma abordagem mais ampla, mesmo que enfrentamos um problema, nós veremos que teremos a possibilidade de sair desses problemas. Então, você vê, o uso da inteligência humana sendo desenvolvida através da educação, como eu já mencionei, é muito importante. Então, a educação moderna é orientada a uma educação de competição materialística e essa educação moderna deve ser combinada com a educação secular da Índia. E tendo essas duas combinadas, nós chegaremos à conclusão que as coisas não perderemos a esperança facilmente. Devemos usar a nossa sabedoria. Na minha própria experiência, desde 1959, quando as coisas se tornaram muito difíceis, eu enfrentei muitas ameaças, mesmo na minha vida. Em 1959, em março 17 de março de 1959, eu deixei o Palácio de Norbulinka, que era o palácio de verão em Lhasa. E eu tinha dúvida se eu viria o sol no dia de amanhã. Então, eu enfrentei sérias situações, mas eu nunca perdi as esperanças. Claro, então por isso que eu digo que é claro que nós poderemos enfrentar algumas dificuldades, mas nós devemos tentar passar sobre os problemas. Em 17 de março de 59, eu senti uma... For the time being, no danger of my life. Não. Eu acho que foi em 19 de março de 59, eu pensei, eu não tenho mais perigo, a minha vida não tem mais perigo. Eu cheguei até o sul do Tibete, então tem um som, o sol brilhou na minha vida. Então, isso para mostrar que eu enfrentei muitas ameaças da minha vida, mas sem perder as esperanças, eu consegui e enfrentei esses problemas e consegui eliminar esses problemas. Professor Valerie Fagan. A próxima questão é para a senhora Valerie Fagan. Ele é um editor-chefe em neuroepidemiologia na Nova Zelândia. Thank you. Your Holiness.
Sua Santidade, dado o crescente conjunto de evidências demonstrando vínculos diretos entre mercados abertos de animais, agricultura industrial e saúde humana, incluindo a COVID e outras pandemias similares, qual seria a sua mensagem para os governadores, os líderes mundiais, presidentes? If you judge our teeth, Basicamente, our teeth, se nós julgamos basically os nossos dentes, body os nossos vegetarian. as nossas unhas, o corpo humano é programado para ser vegetarianos. Their life depends Se você vê on meat. Se você vê os tigres e os animais selvagens, eles são programados para comer a carne devido aos dentes, às formas dentárias, as unhas deles. Their nail. Se olhamos para So o corpo, our physical soul nós devemos julgar pelas nossos to the vegetarian. nossa formação física. Nós somos mais programados para ter uma alimentação vegetariana. Podemos, mas por causa dos nossos desejos, Like apego, por exemplo, no Tibete, no norte do Tibete, não tinha vegetais, no fruit. não tinha frutas. The barley also, you see, E também não tinha o barley, e era muito raro. the nomad area, Então, nesses lugares, lugares onde moravam os nômades, então só tinham animais, então eles tinham que comer essas coisas. but then basically Mas, basicamente, belongs, as I mentioned earlier, devido às nossas formações dentárias, às nossas unhas, nós somos programados para comer vegetais, para sermos vegetarianos. Aqui na Índia, a comida indiana é baseada no vegetarianismo. we should pay more attention. Nós devemos prestar mais atenção, atualmente, nesse mundo atual, nós devemos prestar mais atenção em ser vegetarianos. Na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas, a maioria deles são vegetarianos. Assim, quando eu cheguei aqui na Índia, não tinha as granjas. E só se comia galinha, as galinhas que eram cultivadas nas famílias. Mas, em nome do desenvolvimento, mais e mais granjas surgiram por causa do consumo. India Ao and those countries ao menos aqui na Índia more attention about the vegetarian. e alguns países que comem Not so to comem mais comida vegetarianas, tem que spend more money não, for making poultry. não deve gastar muito dinheiro em construir granjas. Beef farm. Por exemplo, no Ocidente tem a indústria do bife. Isso é terrível. We Basicamente, nós seres humanos somos programados a ser vegetarianos make devido às nossas constituições físicas. development of vegetable E nós devemos nos esforçar para ter mais cultivos de vegetais, de frutas. about environment. E devemos, isso implica muito o consumo de bife, de carne, implica muito a situação do ambiente. Isso é muito prejudicial ao meio ambiente. Like a beef farm. Then some difficult thing is Há uma coisa difícil, a outra coisa difícil é o peixe. those Quer dizer, people é, seems to say
no feeding. Eles cultivam, fazem criação de peixes. Parece que as pessoas que fazem os criadores de peixes, eles não têm nenhum sentimento pelos peixes. They consider just like a vegetable. Eles consideram os peixes como vegetais. But in some area, their whole life depend on fishing. Tem algumas áreas, é claro, que eles, toda a vida deles depende de peixe. One lake, Yamroto. There's some family, their whole sort of livelihood. No Tibete, algumas áreas, a vida deles depende do peixe, de peixe. Yogi. Tem uma história que tinha um grande um praticante do yoga. Some kind of communicate. E, Naga. porque ele comunicava com os nagas. É uma espécie de espíritos. Also the being. É uma espécie de ser espiritual que eles controlam as fontes, as cachoeiras, os lagos. Então esse yogi prometeu que não ia mais comer peixe. E todas aquelas famílias, então aquelas pessoas que viviam em torno ao lago que dependiam de peixe, Human life. então eles reclamaram com o yogi. Entre a vida do peixe e a vida humana é mais importante. Então esse yogi falou para eles esse yogi falou para eles, ok, então vocês podem, porque como eles estavam morrendo de fome, ele falou assim, então vocês são uma exceção, uma exceção. Other way, Então, em alguns lugares que dependem só de animais, não tem outra opção. we can develop more vegetable, more fruit. Então, mas nas áreas que podem ter a possibilidade de desenvolver plantação de vegetais, de frutas, devem fazer isso e procurar reduzir as indústrias de bife, porque isso será muito útil à ecologia. Develop E vegetarianism. Bee farm, big bee farm. We should develop em vez de vegetable garden. Em vez de cultivar, fazer essas grandes indústrias de carne, de bife, o matador, então a gente tem que desenvolver nesse lugar mais jardim vegetais. Kasadi, a non-vegetarian. Nós tibetanos éramos considerados não vegetarianos, mas quando eu cheguei aqui na Índia, mais ou menos em 1964, eu me determinei que eu devo ser vegetariano, eu nunca mais comer carne. One occasion, E, visit Japan. em uma ocasião, eu visitei o Japão com o meu irmão mais velho. When we Quando nós estávamos almoçando, teasing me, e ele enjoy meat. ele estava brincando comigo. About 20 months, Eu como carne e você come vegetal. E agora, por 20 anos, eu comi só vegetariano, fui vegetariano por 20 anos. E aí eu tive alguns problemas no meu corpo. Jointites, eu não sei como é que é em português, jointites. Todo o corpo se tornou amarelo. I become truly living Buddha. Whole body become yellow. Naquele momento eu me tornei um Buda vivente, o meu corpo todo amarelo. But through illness, my body Mas não por causa da prática, mas por causa da doença. Eu me tornei um Buda todo amarelo.
Western allopathic doctors. Então, um doutor ocidental e um médico tibetano me sugeriu que, talvez o senhor deve Food. começar voltar a comer My story. Then I comer como o senhor comia no Tibete, then you see, ter a dieta como o senhor tinha no Tibete. global kasa tiba ka Gallbladder. ka Então, gallbladder. a minha doença do fígado é hepatite. Ele desenvolveu hepatite. Então, Remain vegetarian, and according to my Indian friend, então eu comecei so um pouco de carne e meu fígado se fortificou. then finally E eu comi algumas castanhas. whole gallbladder removed. Então, depois, no final, eu fui no... So sometimes Eu acho que é cistifélia. Ele teve problema com a cistifélia. E physical looks so depois eu fui em Delhi, eu tive a operação e eles levaram toda a cistifélia. Fisicamente eu aparento todo completo, mas essa cistifélia não está mais aqui no corpo. style. Occasionally, Então, eu sou vegetariano, mas ocasionalmente eu como carne. but meantime, all our major monastic institutions, they have common kitchen. So vegetarian. Mas eu determinei que também falei para eles, todos os monastérios aqui na Índia, eles devem comer, a cozinha deles deve, a dieta deles deve ser só vegetariana. Vegetarian food. E nas escolas tibetanas também, eles devem servir só comida vegetariana. Also the illness, E eu mesmo, por causa dessa doença, eu não me tornei um não vegetariano completamente, is the mas eu promovo o vegetarianismo. so. Now I want to sort of suggestion. Eu sugiro, In India, I think better, but in West country, na Índia eu acho que não tem indústria ou matador ou indústria do bife, mas no Ocidente tem muito. place use bee farm, E eu acho que vocês têm que se esforçar para, no lugar desses matadouros ou de indústrias de carne, deve construir jardins vegetais. Como eu já eu repeti, Sua Santidade está repetindo de novo que o matadouro e a indústria de carne é muito prejudicial ao meio ambiente. It's from Dr. Danilo Santella. A próxima pergunta é de Danilo Santella. Ele é São Paulo, Brasil. Ele é do Brasil, Centro de Práticas Esportivas e professor de yoga na Universidade, Centro de Práticas Esportivas na Universidade de São Paulo e professor de yoga. It's an honor to be here. Muito obrigado, Sua Santidade, é uma honra estar aqui. Your Sua Holiness is Santidade, both fond of science, visto que o Senhor aprecia a ciência e também as tradições mais seculares, qual seria you consider to be qual, greatest challenge for qual seria o maior desafio para aqueles que procuram encontrar evidências científicas a respeito do uso das práticas tradicionais como yoga, ayurveda e meditação I think basically no centro de prática de saúde? was a discussion with modern scientists. Eu, de acordo com minhas discussões com cientistas, Late 20th century,
they not much. Se como eu sempre mencionei, se como até o fim do século XX, eles não prestavam muita atenção sobre a saúde física e as emoções, sobre as emoções mentais. Actually, E eles nem tinham conhecimento sobre isso. Mas no século XXI, eles começaram a investigar sobre isso. E eles fizeram investigação sobre alguns praticantes de meditação. some equipment E eles colocaram alguns equipamentos na cabeça desses meditadores, e eles encontraram eles viram alguma diferença no movimento cerebral, enquanto esses meditadores mantêm em uma meditação unifocada. E eles observaram que tem menos agitação quando eles estão nessa meditação unifocada. beside the E muitos cientistas acreditam agora que além do cérebro físico, tem a mente que pode controlar os movimentos cerebrais. E eles acham que a meditação é muito útil para isso. carry some research work. E agora eles estão fazendo mais pesquisas sobre isso. In some cases, you see some Tibetan practitioner. Em alguns casos, alguns grandes meditadores tibetanos, quando eles deixaram o corpo, morreram, a respiração dele morreram. Eles tiveram a morte clínica. Our brain also stop. Sometimes Com o coração parou, a circulação do sangue parou, mas eles tiveram a morte clínica. teacher, Mas o corpo dele se mantém fresco. E mesmo o meu professor, o meu próprio professor, ele ficou 13 dias na meditação depois da morte. E um outro médico e um outro praticante no sul da Índia, eles também ficaram nessa meditação após a morte por 19 dias. É chamado Tuktam. E agora alguns cientistas russos e alguns cientistas americanos deixaram alguns equipamentos aqui para colocar nessas pessoas que eles morreram, clinicamente estão mortos, mas os seus corpos também permanecem frescos. Eu acho... recentemente teve um caso desse aqui, e os cientistas russos estão prestando muita atenção nessa pesquisa sobre o que acontece com esse corpo. while they accepted Enquanto os cientistas eles aceitam que alguns cientistas aceitam que além do cérebro existe a mente, e essa mente é desenvolvida por meio da compaixão ou da compaixão. Compaixão e meditação. Like that. So in now modern time, now in Atualmente, a few decades, nas últimas décadas, entre os cientistas, a palavra compassion. eles usam a palavra compaixão. Compassion Previamente, os cientistas antigos do século XX, a palavra compaixão não existia entre os vocabulários científico, mas atualmente eles acham que a palavra compaixão, a palavra é muito usada, e o mundo atual precisa de muita compaixão. scientists, they say we are Alguns
Alguns cientistas dizem que nós somos animais sociais. E desde qualquer animal social, desde o seu nascimento, eles consideram a compaixão muito útil na sua própria comunidade, porque a sua própria vida depende da sua comunidade. Então, se como nós somos Also, you see, those social animals, by nature, os animais sociais, they have more sense por of sua própria natureza, eles têm um senso de preocupação pela sua própria comunidade. you see, E, we human beings, e por natureza, nós somos animais sociais e nós temos a natureza compassiva. E desde quando nós nascemos, nós devemos da compaixão, do amor compassivo da nossa mãe, dos nossos familiares. also, you see, their livelihood depend on E, por sua vez, essa família, por sua vez, a vida deles depende da compaixão comunitária. reality. Now we, 7 billion human beings, are social animals. E todos nós, os 7 bilhões de pessoas no mundo, nós todos somos animais sociais. E todos esses seres dependem de suas comunidades. World depend on West. E no mundo atual, por exemplo, o mundo ocidental depende do oriental e vice-versa, o norte depende do sul, aqueles que estão no norte dependem do sul e vice-versa. Não existe mais limite entre a humanidade. Is try to promote Um dos meus empenhos principais é tentar promover a afabilidade e a compaixão no mundo, sem falar de religião, sem falar de crenças religiosas, de adeptos religiosos ou não, porque as diferentes religiões têm as suas próprias filosofias, mas todas elas basicamente eles carregam o mesmo conceito de amor compassivo. Então, nisso, elas todas são iguais. large number. I think out of 7 billion, Eu acho que dentro desses 7 bilhões de pessoas, I think a few billions non-believers. talvez alguns bilhões não acreditam, não são adeptos religiosos. We are human Eles beings. não são crentes. We live side by side. Mas, como seres humanos, nós vivemos lado a lado e, por isso, nós precisamos desenvolver uma preocupação, uma preocupação com os outros seres. E como nós devemos pensar que todos nós somos seres humanos iguais e nós devemos viver ao lado um do outro, nós dependemos um dos outros. Naturally, E, some potential. e todos nós devemos pensar que todos esses seres humanos têm o potencial de desenvolver esse amor afável, essa afabilidade para com os outros seres. Então, o meu empenho é tentar promover essa afabilidade e compaixão com todos os seres sencientes e fazer. Peaceful world. E eu acho que por meio disso nós devemos construir um mundo pacífico. Mas devemos pensar que em vez de gastar muitos dinheiro fabricando armas, isso só vai servir para implementar a raiva entre as pessoas e implementar as emoções destrutivas. E nós devemos, em vez disso, nós devemos tentar desenvolver um mundo pacífico. Very important.
E no mundo político, essa visão é muito importante. Todas essas violências que tem no mundo, principalmente atualmente, é só baseado no interesse individual nacional. 1.7 billion being. Then, very basis of violence. A base, mas a base dos seres, a base dos 7 bilhões de pessoas não é a violência, é a mente compassiva. Impossible. Então, então esses seres querem a felicidade e não querem o sofrimento. Então, pensar que um ser humano quer matar o outro é inadmissível. As, the Global Indian Physician Collaborative aims to foster cross-systems learning to arrive at the best possible approach to prevention and management of COVID-19. Today we have with us our leadership, Dr. Pratap Reddy, Dr. Sudhakar Jonalagada, Dr. Suresh Reddy, Dr. Sanku Rao, Dr. Anupama, Dr. Sudhir Parekh from the US, Dr. Ramesh Mehta from the United Kingdom, Dr. Sunil Patel and Dr. Arun Garg from Canada. Todos esses doutores And our members from que é membro desse GAPIO, leaders would like to ask questions. desse GAPIO, Associação Global de Médicos da Origem Indiana. Hepatologist and hepatologist from the US. Eu gostaria de convidar esse doutor Sudhakar, presidente da Associação Americana de Médicos de Origem Indiana. Your Holiness, this is Sudhakar Jonalagada. I'm from Georgia, United States. I represent over 100,000 doctors in this country, American Association of Speech Indian Origin. I'm from Guntur, Amravati, where I born. Eu nasci em Amaravati. And you came to that town actually in Amravati a long time ago. My question to you, Minha pergunta para o senhor é: como podemos explicar a fé, religion a religião and e a spirituality espiritualidade aos nossos filhos? As I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, all major religious traditions todas as maiores religiões do mundo, try to different philosophies. independente das suas crenças filosóficas, alguns dizem que creem em Deus, os outros dizem que não existe Deus. Então, as religiões teísticas e aquelas não teísticas, é claro que existem diferenças filosóficas entre elas, mas todas elas conduzem a mensagem do amor e compaixão. System Seja que você aceita o sistema religioso ou não, a essência de todas as religiões é essencial no mundo atual. to children, Eu acho que para as crianças, if you ask, you see children, students, ok, se você perguntar às crianças do jardim, do jardim infância, você prefere a sua mãe sorridente ou a sua mãe com a face com o rosto ruim? E eu acho que eles dirão: eu prefiro minha madre com o rosto sorridente. A minha primeira lição de compaixão eu recebi da minha mãe. Minha mãe nunca me mostrou uma face negativa. always is a compassionate face. Sempre ela me mostrou uma face compassiva. We can say to student, Nós pegamos, se você prefere nós devemos perguntar aos estudantes: você prefere um professor sorridente ou um professor um professor ruim? Então, o professor, é claro que prefere um professor que toma cuidado dos estudantes e mostra um rosto sorridente. Então, os estudantes têm a sensação, classroom,
na, taking care. os estudantes terão uma sensação de, a parte de ensinar a fazer as aulas, eles se cuidam de mim, ele cuida de mim. Nesse caso, Classroom, os estudantes na classe de aula, smiling, quando o professor sorri e mostra para eles um coração afável na classe de aula, os estudantes serão muito mais felizes. so according to their own experience, De acordo com as suas próprias experiências, important. o amor compassivo, o coração afável é uma coisa muito importante. About academic subject, Os estudantes, keep enquanto eles estudam os temas acadêmicos, os professores devem mostrar um coração afável. This smile, warm-heartedness, is most important part. Então, um coração afável, um rosto sorridente é a coisa mais importante para os estudantes. Então, Now, warm-heartedness here, se você tem um cérebro muito inteligente, mas não tem um coração afável, brain. não tem garantia que você terá muitos amigos. Um cérebro inteligente, uma pessoa sábia e inteligente, somente sem um coração afável, traz muito mais inimigos. Mas se você combinar um coração afável e um cérebro inteligente, isso será muito mais benéfico. They themselves E uma pessoa sábia, mas que não tem um coração afável, eles podem criar muito mais problemas na sociedade. combination. Então, na educação, combinar esses dois, um coração afável e uma mente sábia, será muito mais benéfico para os estudantes. They prefer smile. Oh, Então, os estudantes, é claro que eles vão preferir um coração afável e uma mente sábia e um rosto sorridente. more useful. Então, se você conseguir combinar a inteligência com um coração afável, você será muito mais útil para a sociedade. Next question is from Dr. Ramesh Mehta, pediatrician from the UK. A próxima questão é do Dr. Ramesh, da Dr. Ramesh. da Inglaterra, e ele é presidente da Associação Britânica de Médicos de Origem Indiana e ex-presidente da GAPIO. I really admire those Eu, do you. I really admire you see, those Dr. Mehta, mute yourself. those doctors. eu admiro muito esses médicos e enfermeiras que People who estão ajudando, que têm essa doença da Covid. they are courage, Eu admiro muito essa coragem. sacrifice E their life. eles sacrificam a própria vida para ajudar essas pessoas. Eu admiro muito. Now this Kasa, Eu os admiro muito. A pergunta era: a Covid-19 tem causado um enorme trauma psicológico entre os trabalhadores de linha de frente na área da saúde. Qual é o seu conselho para eles? Então, com essa pandemia, o mundo todo está afetado. Então, como eu mencionei antes, nós devemos ter uma visão holística. ancient Indian sort of scripture. Na tradição indiana antiga, milenar, tem alguns escritos On this planet, que falam que todos os seres humanos nesse planeta um dia desaparecerão. the factor, É, period of violence. Now that already happened. e vai chegar um período de violência.
Então, isso já está acontecendo. A Primeira, a Segunda Guerra Mundial aconteceu e ainda muitas pessoas tinham que as armas eram todas baseadas na força militar. E isso já é passado, mas a fim de construir um mundo pacífico, essas forças militares não é mais útil. Weapon is É, old thinking. essa coisa de usar Feudal system. as bombas, as armas, é uma coisa antiga. And sometimes Isso foi usado como no sistema feudalismo, rei, rainhas e até alguns líderes religiosos usaram isso para o próprio benefício. Mas agora nós estamos em um tempo de democracia. ask individuals, Se você perguntasse a cada soldado individual se você preferir ir para a guerra ou não, eles preferiam resguardar a sua vida, mas eles têm que ir para a guerra por causa de ordem de superiores, e eles têm que carregar bombas e sacrificar as suas vidas. Mas se nós perguntarmos para eles se você prefere não matar uns aos outros, eu acho que eles preferiam não ter que matar os outros. Então, o conceito de guerra é fora de questão. I usually used to say, this century Eu sempre digo que esse século que nós estamos vivendo deve ser um século de diálogo. Todas as vezes que tem desacordos, desarmonia, usually nós devemos encontrar uma solução de acordo com ter um diálogo para encontrar uma solução que é benéfica para todas as partes. Então, não resolver os problemas com brigas não é benéfico, não é útil. Então devemos devemos resolver os problemas através do diálogo. Nós todos seres humanos somos irmãos e irmãs. Nós somos irmãos e irmãs. So now, those doctors, nurses, Então, determined esses médicos e enfermeiras médicos e enfermeiras que são realmente determinados a ajudar essas pessoas com a Covid, mesmo que, independente que eles peguem essa doença, doctors eles fazem isso with full of sorrow, eles fazem isso altruism, thinking about the patient. principalmente pensando nos pacientes. You see, some inner protection. Eu acho que eles devem ter uma proteção interior, porque às vezes quando eles trabalham talvez pode ter alguma hesitação, One period, ou ter alguma desconfiança, medo de pegar a doença, mas eu acho que eles têm interiormente uma proteção. Como eu disse, como eu disse que world disappear. que nos textos antigos é mencionado que que o mundo vai chegar a um ponto que tem violência e depois vai enfrentar a fome e depois o mundo desaparece. Talvez essa doença que nós estamos enfrentando, talvez pode ser uma dessas indicações, mas não importa, isso não importa. Nós devemos carregar a determinação de fazer o que podemos para prevenir isso.
E alguns cientistas, é claro que alguns cientistas que estão fazendo algumas pesquisas para descobrir alguma medicina para essa doença, esse é muito benéfico, é maravilhoso. Então, não deve, Ordinary people, não deve ser so the inner ninguém, nem os médicos, nem as pessoas comuns não devem se sentir desencorajados, devem manter a força interior para enfrentar essa pandemia. Antigamente, um grande erudito indiano, Shantideva, ele falou sim que qualquer problema que enfrentamos devemos analisar. Se podemos resolver o problema, não ter medo, não é necessário ter medo. Mas se depois de analisar o problema, effort. se o problema tem uma solução, devemos nos esforçar para resolver o problema. We cannot avoid. Mas se não podemos resolver o problema, não podemos resolver o problema, então não tem necessidade de ter medo. No final, não tem necessidade de ter medo. O mundo desaparecerá a um certo ponto. E alguns expertos que me disseram que nas próximas décadas, em algumas décadas, o aquecimento global chegará a uma temperatura tão alta que alguns rios e lagos secarão. Isso é um processo natural, mas no momento atual nós devemos prestar atenção na ecologia. Por exemplo, o platô tibetano é a fonte de todos os rios que banham a maior parte dos países asiáticos, como Camboja, Paquistão, Índia, Laos e assim por diante. Eu sempre digo que a água, as nascentes da água no Tibete, ele ajuda, satisfaz as necessidades de bilhões de pessoas. Então, por isso que eu sempre peço e digo que o platô tibetano tem que ser conservado, não só pelos tibetanos que vivem dentro de Tibete, mas todos esses bilhões de pessoas que vivem na Ásia. Mas quando eu estava no Tibete, eu não tinha ideia sobre a ecologia. Só quando eu cheguei aqui na Índia, que eu comecei a entender sobre essa ecologia. Quando eles me falavam, essa água você não pode beber porque é poluída. E no Tibete, quando estávamos no Tibete, tinha os rios, qualquer água que se nós sentíamos sede, nós podíamos beber de qualquer água. E agora quando eles me falaram essa coisa, dessa água você não pode beber porque é poluída, então eu presto muita atenção. Desde então eu comecei a falar e promover os valores da ecologia. Some my friend, some time back, Algum, got any fish because inside this river, many factories. O meu amigo me disse que no Tibete tinha um rio tem um rio que agora não tem mais peixe porque ao lado do rio tem muitas indústrias. So that I think at least maybe around 5-10 years ago. Isso mais ou menos deve ter mais ou menos 10 anos.
Então, eles começaram a ter mais cuidado com a ecologia desse rio, a limpar esse rio. E mais ou menos 10, eu acho que 10 anos atrás, alguns peixes começaram a reaparecer na água desse rio. We can do. Então, é por isso que eu digo que nós podemos fazer alguma coisa, nos esforçar para não Ozone layer, one occasion with some scientists, para tornar os rios limpos. we pay more attention about ecology, these things, and try to use because of the pure energy, solar energy. Por exemplo, o uso Layer, ozônio, damage. o ozono, por causa dessa ecologia poluída, nós destruímos uma camada do ozônio. Então, se nós prestarmos atenção a diminuir essa poluição e a ecologia, prestar mais atenção na ecologia, isso também beneficiar a camada acabando do ozônio. Really badly with this pandemic and more than 45,000 people died. But you know, your message has been very soothing. And, Mesmo com essa pandemia, muitas pessoas morreram, mas os seus conselhos foram muito úteis para como nós devemos prosseguir. Of Capio, Dr. Sudhir. E Namaste, His Holiness. a pergunta é do Dr. Sudhir Pachika, é o secretário-geral da Agapio. His Holiness, can you guide us Sua Santidade, o senhor poderia of religion nos aconselhar affected by an unprecedented crisis like the COVID pandemic? Please guide us. como nós podemos utilizar a religião para atravessar essa pandemia? The main message is Como eu já mencionei, a mensagem de todas as religiões, a maior religião do mundo é o amor, a compaixão e, juntamente com isso, o perdão, a tolerância e autodisciplina. E para isso não precisa, the real essence of religious sem falar de filosofias complicadas, mas a essência de todas as filosofias é a compaixão. Como nós já falamos, a paz mental nos brinda uma saúde física. now then, as a human nature, Como we face some desperate situation. como a natureza humana, quando nós enfrentamos alguns problemas, a religião pode promover alguma esperança. E aí nós pregamos, ó Deus, 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 Deus. So Você reza para Deus. Então, Deus é como algo misterioso. E isso provê a muitas pessoas um alívio quando eles se sentem sem esperanças. the most important, you see, Mas God's message. o mais importante nessa situação é usar a mensagem de Deus, ou a mensagem do budismo, ou outras religiões, de amor, um coração afável e compaixão, e um coração compassivo. About anything. Os cientistas modernos, atualmente, eles falam que todas as coisas que existem são interdependentes. Truth. Eles não têm uma existência autônoma. Any existence Todas as existências dependem de outros fatores. perhaps Tudo aquilo que existe depende de outros fatores. Isso talvez seja um conceito budista, put it to samupad, que é interconnected.
A palavra sânscrito é Pratitya Samupadra, originação interdependente. Então, todas as coisas. Many factors, like quantum physics, now appears something. Como os físicos quânticos dizem, todas as coisas que aparecem, é claro que isso depende de algo. E se analisando, depende das partículas. E, como eles também dizem, que nada existe como elas nos aparecem. Até quando o observador existe, as coisas existem. Quando o observador não existe mais, as coisas também não existem. É muito difícil indicar que esta coisa existe. Esse pensamento é muito similar com uma escola prasanghika indiana. Concept. Todas as coisas existem dependendo dos conceitos. There is big differences, appearance. Como esses físicos quânticos também dizem, que tem uma grande diferença entre as aparências e a realidade última. Então, todas as coisas existem interdependentemente. Então, essa filosofia é muito útil para reduzir nossas emoções destrutivas. Essas aflições, essas emoções destrutivas são completamente baseadas nas aparências. Então, porque nós somos imbuídos dessas emoções negativas, nós pensamos que as coisas boas realmente existem, exatamente, as coisas ruins existem realmente. Então, nós nos aferramos a esse bom ou ruim, como se elas existissem por elas próprias. Essa Quantum physics. Quantum physics. Even quantum physics. You see, there is os físicos quânticos dizem que nada existe independentemente, como eles nos aparecem. Por aquilo que eu sei, alguns estudantes na China, que são estudantes de física quântica na China, e eles dizem que quando eles compreendem que quando as coisas aparecem para eles, eles dizem, aquelas coisas ou emoções, eles pensam, essas emoções não existem independente. Então, isso os ajuda a diminuir, a reduzir as emoções destrutivas. Como o mestre Nagarjuna disse, que todas as emoções destrutivas mentais surgem devido a nosso acreditar que as coisas existem por elas mesmas, permanentemente. So, firstly, this uncontrollable, disease. Essa pandemia que não se consegue controlar. Firstly, according to doctors, scientists. Para enfrentar essa doença que é impossível controlar, primeiramente deve seguir os conselhos dos médicos sobre o que deve ser feito. Então, try to keep your determination, self-confidence. Então, nesse momento, você tem que manter a autoconfiança e autodeterminação. E, nesse caso, eu acho que nesse conceito, de acordo com a filosofia milenar da Índia, que diz Atma, ou alma, um ser permanente. Quando
Quando o corpo, se morre, esse beginning, corpo deteriora, morre. like clothes. Esse corpo é como uma roupa. Quando uma roupa não é mais usada, nós podemos mudar. Igualmente, quando esse corpo é deteriorado, ele morre. Mas a alma, esse ser permanente, que não tem corpo, não tem início nem fim, ele permanece. Consciousness. Mas para o budismo, a teoria budista, a filosofia budista, essa nossa mente tem vários níveis de mente. Por exemplo, durante o dia é um nível de mente. Durante o estado desperto existe um nível da mente. Quando nós dormimos, tem um outro estado, um outro nível de mente. Na hora da morte, essas mentes grosseiras também desaparecem. Mas a mente sutil, ela permanece. Como eu disse antes, que a pessoa é clinicamente, como eu mencionei antes, uma pessoa clinicamente morta, mas o corpo dela ainda permanece fresco. Isso nos mostra que esse nível sutil da mente não tem permanece. É como a alma, ele não tem é imprincípiável e não tem um fim, não tem um começo, não tem um fim. Essa mente sutil não tem um início, não tem um fim. Any mind, momentarily changing. Mas a mente grosseira tem uma mudança momentânea. Depend on its own causes. As coisas dependem das suas causas, inclusive a mente. And as a cooperative cause. A causa existe, as causas substancial e a causa cooperativa. A causa cooperativa é o cérebro e a causa substancial é o contínuo da mente, o contínuo mental. Na hora da concepção, One occasion, eu perguntei para um médico em uma the fathers eu perguntei para um doutor que na hora da concepção, quando o ovo e o esperma se encontram, se a vida acontece 100%. E esse doutor disse não. third cause. Então, eu acho que nesse caso, existe uma terceira causa. This body, semen, Agora, para esse corpo, o corpo provém do óvulo da mãe. whether life take or not. Mas se a vida, se a vida acontece no momento da concepção, não é bem seguro. Então, eu pensei que alguma coisa, uma terceira substância deve acontecer. Então, eu digo que a consciência sutil sempre existe. Então, no momento da concepção, no momento da concepção, As soon as subtle mind que encontra o óvulo da mãe, o óvulo da mãe e o esperma do pai encontram naquele momento da concepção, a mente sutil entra naquele momento. no beginning. Agora, se você chama isso de alma ou não, ser permanente ou não, mas isso não, esse ser, essa alma não tem, o contínuo sutil não tem um começo, não tem um fim. Isso é aquilo que permanece após a morte, esse contínuo mental sutil. E hoje em dia tem muitas pessoas que lembram vidas passadas. Eu mesmo, quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, tem algumas indicações que eu lembrava da vida passada. Search party Quando
quando eles foram procurar pelo Dalai Lama, o prévio Dalai Lama, e minha mãe disse que daquele dia, antes que eles chegassem, desde manhã, eu estava muito hesitado. E minha mãe me perguntou, uai, o que acontece com essa criança que hoje aconteceu, levantou de manhã cedo e está muito eufórico? E depois algumas pessoas chegaram e eu corri para eles e eu reconheci alguma dessas pessoas que eu tinha, que essas pessoas que tinham conexão com o Dalai Lama prévio. But unfortunate or fortunate, Eu não sei que remember about past life. eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas eu atualmente não lembro da vida passada. There are a lot of problems. Talvez se eu lembrasse da próxima vida, eu lembraria de muitos problemas que ocorreram. Então é melhor não lembrar das vidas passadas. Eu ouvi falar que tem algumas. Eu encontrei uma pessoa, uma criança, uma menina e um menino indiano que eles claramente se lembravam da vida passada. Family name, E eles lembravam do nome da sua família, dos seus pais. you see, like that. So therefore, Então, eu conheci essas pessoas, essas crianças. Então, tem essas pessoas que podem lembrar de vidas passadas. one Tibetan Recentemente, um menino tibetano, quando ele morava no Tibete, quando ele era muito jovem, que morava no Tibete, he remember ele lembrou, in Tibet, he said, "This is not my place." quando ele estava no Tibete, ele falou assim, esse lugar não é, esse aqui não é meu lugar é na Índia. Yeah. Então, esse garoto insistiu de vir para a Índia. E, no final, os seus pais vieram para a Índia, Dharamsala. E ele falou assim, não, esse não é meu lugar. E ele insistiu para ir no sul da Índia. Então, os pais levaram ele para o sul da Índia. You see, pointing. Então, essa criança indicou para um monasterio e falou assim, esse é o meu lugar. Young boy, Então, essa criança pequena, os pais deles levaram ele lá e ele foi. E ele chegou lá e ele falou assim, essa aqui é o meu quarto. in the table, E he mentioned ele falou assim, there, meu óculos está debaixo dessa mesa. glass there. Meu óculos está debaixo dessa mesa. E aí, quando eles olharam, eles esse óculos estava lá. Eu vi essas coisas misteriosas. He studied in South India. Agora, esse garoto agora estuda no sul da Índia e ele tem mais ou menos 10 anos. E eu perguntei para ele, você lembra a vida passada? E ele falou, não. Então assim, então eu me senti aliviado porque eu falei assim, eu encontrei o meu companheiro, porque na vida passada eles já não mesmo com 10 anos eles já não lembram da vida passada, e eu também não lembro da vida passada agora na minha idade. Então você vê, vida após vida, According according Hindu, de acordo believe Atma. De acordo com a tradição hindu, eles acreditam em Atma, vida após vida. No budismo, eles falam de um nível mental de mente, uma mente sutil que, em princípio, não tem início nem fim. But next life will be
happy. Então, isso pensando no pensamento budismo, então isso nos dá uma esperança. Oh, nessa vida é muito difícil, mas na vida próxima será melhor. Então, nós devemos dar a vida para incrementar e crescer vida após vida. No meu próximo Familiar. No meu caso, nesse tema do estudo budista, é muito difícil. Para mim não é muito difícil. Então muitas pessoas podem achar que para eles é muito difícil, mas para mim não é nada. Mas isso mostra que tem uma causa substancial que eu fui familiarizado com esse tema em vida passada. Of Gapio, Padma Vibhushan, Eu queria uma coisa que no momento que eu esqueci de dizer, que no momento da concepção, que a consciência sutil entra no fetus. Então isso também depende de uma conexão kármica. E agora os agradecimentos desse Madhva Pradap, presidente e fundador da Gapio. The entire physicians of the world, today you have given a message, O senhor hoje pandemic, which is affected almost hoje o senhor deu grandes conselhos e mensagem para nos enfrentar essa grande pandemia que assola o mundo. to face another major health crisis called the NCDs, none of the diabetes, the heart attacks, the stroke, cancer. So this has come on so suddenly and created this huge panic in people and A doença we thank you. Mas as doenças como ataque do coração, diabetes e assim por diante, é uma coisa que a gente é mais acostumada e a gente sabe um pouco como enfrentar essas situações. Mas doenças como essa pandemia que aconteceu de repente é uma coisa que nós não sabemos enfrentar. Muito obrigada por todos esses conselhos que o senhor nos forneceu. That we'll get over this COVID, not only the fright, but the disease, if it goes, I think it will make E nós esperamos que, the whole world. com as suas bênçãos, toda essa pandemia desapareça. We are saying that the disease is right in the street. We don't know when it's going to enter our home. So I think such a thing should have given us great comfort. Eu acho que o senhor nos deu um grande conforto e suas bênçãos espalhará por toda a humanidade. Our patients to have that confidence that E nós vamos falar para os nossos pacientes de enfrentar todos esses problemas, doença com confidência, com a força interior. E é uma grande... last part when they talked about the previous generation, how they remember, Foi uma... your intelligence will improve. Again, is something which we all will note. And sometimes if we do very well, we remember it. If you can't do it well, we'll remember you again, saying that we forgot what we learned. Thank you for your lesson. Thank you. Nós não esqueceremos o que nós aprendemos com o senhor e nós todos somos muito agradecidos. Citizens to get over this COVID crisis and immediately give us that tools to cure that other huge pandemic that is there, that is a non-communicable disease. Because they say by end of this decade, 80% of the deaths will be from those 5 diseases. 그래서 And the cost burden is going to be Ele huge. $30 trillion to the tem muitos doutores que tem muitos doutores dizendo que So we need your guidance. muitas doenças que acontecerão devido a todos esses mercados abertos Thank you. Thank you. Thank you. And many voices.
many birds esses mercados abertos de animais, agricultura industriais e assim por diante. across the world are here, and many of your disciples across the world are here. And they heard this, and your words of comfort and hope will be of great value to Thank you. grateful to you, Holiness. Tuche Nanga, Your Holiness, thank you very much. Muito obrigado, senhor. Now these days, I always sort of Nesses dias, eu sempre falo que insist eu sempre insisto que as sabedorias milenares indianas, que a sabedoria milenar indiana, a sabedoria, o conhecimento milenar indiano very useful é muito útil among the human being. This brain, entre todos nós seres humanos que têm cérebro, temos as emoções, ignorance, porque destructive emotion, as emoções destrutivas baseado na ignorância e as emoções positivas são cultivadas em base ao raciocínio lógico. Então, é muito importante treinar nossa mente através do raciocínio lógico para desenvolver a compaixão. sort of reasoning. The destructive emotions, such as anger, As emoções destrutivas como o medo, further investigate a raiva, se nós investigarmos profundamente, elas não têm um fundamento, uma base, não têm um fundamento. É tudo na aparência. on ignorance. Então, essa é a ignorância básica. Basis of our hope. Então, eliminando essa ignorância, nós podemos construir, Part of our mind. Destructive construir as emoções positivas. Seja as emoções positivas e as negativas são parte da nossa mente, mas a diferença é que as emoções negativas baseadas nas aparências e as emoções positivas são baseadas no raciocínio lógico. E através desses conhecimentos, nós podemos cultivar a nossa compaixão. Hoje de manhã, conversei um pouco com os policiais indianos aqui. Eu sempre falei, nós somos... A Índia antiga era nosso guru e nós, tibetanos, eram estudantes. E agora, atualmente, as posições inverteram. Os estudantes se tornaram guru e os gurus se tornaram estudantes. Então, meu ponto para dizer isso é que a Índia moderna deve prestar atenção nessa tradição, na sua tradição secular, e deve combinar os dois, seja a tradição secular com a educação moderna, e que isso é muito bom para... isso ajudará muito as emoções. 1,000-year-old tradition, secular. Not based on religious faith. Então, a tradição secular, a tradição milenar da Índia é baseada nos valores seculares e não na religião. E eu sempre digo isso aos meus amigos indianos, e vocês têm que estudar para se tornar de novo os gurus.